Gravar. Boa noite, pessoal. Dando continuidade e início à nossa aula de hoje. Para quem está chegando agora, né, a gente hoje vai começar uma aula falando sobre as outras etapas, né, do estudo do aparelho psíquico, entendendo que o nosso psicológico, do aparelho psíquico não, desculpa, gente, do psicológico, né, da estrutura e do sistema psicológico. A gente entende que a estrutura psicológica ela é formada pelo pensamento, emoções e sentimentos, e que esses três em interação interferem no nosso comportamento. Quando a gente fala e a gente traz, né, a questão do psicológico, a gente pensa, a gente lembra do pensamento, das emoções, dos sentimentos que juntos interferem no nosso comportamento. Então, diante disso, quando a gente estudou como o psicológico ele é estruturado, né, a partir dos nossos planos de manifestações mentais, do nosso aparelho psíquico, é como vai definindo e vai identificando a nossa estrutura, né, pessoa, né, a nossa identidade, através da nossa personalidade, do nosso eu, né, de como se organiza esse pensar, né? Esse quem somos nós. Então, hoje a gente vai olhar para dentro do psicológico o que são emoções e sentimentos. Para quem quiser perguntar, é só levantar a mãozinha que eu vejo, tá certo? Vamos lá? Então, espero que agora não dê problemas. Nós consigamos compartilhar a tela tranquilamente. Senão, eu vou entender que o problema é esse slide. Porque quando a gente tentou compartilhar, ele deu problema da outra vez. Agora foi. Tá? Vamos lá. Então, pessoal, dentro dessa estrutura, vamos falar hoje um pouquinho sobre a importância dessas emoções e como essas emoções, o que são as emoções e como essas emoções se estruturam diante. Tudo bem, Bruna, pode ir acompanhando, ouvindo, se for necessário. É tudo bem que você está ocupada, o importante é que vocês consigam entender, tá certo? Vamos lá. Qualquer coisa, você assiste a aula depois também, que vai estar gravada. Então, dentro dessa perspectiva, gente, a gente entende qual é a importância das emoções, né? Por que as emoções são importantes? E aí a gente, antes de qualquer coisa, quando a gente fala disso, a gente precisa entender o que são as emoções. Alguém tem palpite? Alguém quer dizer como é? E aí, pessoal? Eu acho que é o que faz a gente sorrir, o que faz a gente chorar, o que faz a gente ficar com medo, o que faz a gente ficar com algumas ações assim, que manifesta sorriso ou choro. Ou Exatamente. funciona, né? Isso. As emoções, elas são parte da estrutura psicológica, né? As emoções, elas são parte da estrutura psicológica e elas nos levam a um processo de ação. Quando a gente diz, né, quando a gente fala das emoções, é muitas dessas que vocês foram citando, né? As emoções, elas ajudam a gente a expressar os sentimentos. Os sentimentos, eles ajudam a expressar as emoções, né? Então, são várias formas de se expressar. Então, uma das explicações simples e básicas é que as emoções e sentimentos, inicialmente a emoção, que a gente está falando dela, elas são a forma de dar ação aos pensamentos, né? Por quê? Quando a emoção, ela leva para a gente uma maneira de se expressar. Então, com bases fisiológicas, orgânicas, onde o cérebro psicológico gera essa resposta ao estímulo, à situação, ao ambiente,
tá certo? Então, a gente tem vários tipos e várias formas de se expressar emocionalmente. Então, a emoção ela é uma condição complexa e momentânea que surge com a ocorrência das experiências afetivas e provocam alterações psicológicas e fisiológicas. Por que fisiológicas? Porque a gente se expressa através, quando a gente às vezes está ansioso, a barriga fica gelada, quando está com medo, tem dor de barriga, e assim vai, treme. Então, ela é momentânea, ela é complexa porque ela está interligada com várias outras coisas. Então, por que a ocorrência de experiências afetivas? Quando a gente fala afetiva, gente, não entendam somente coisas positivas. Afeto é aquilo que nos afeta, né? Então, tudo aquilo que nos afeta é afetivo, entendeu? Então, assim, pode ser um afeto positivo ou um afeto negativo, né? Então, eles provocam essas alterações. Então, a emoção é uma condição complexa e momentânea que surge com a ocorrência de experiências afetivas, aquilo que afeta a gente de alguma forma, e provocam alterações psicológicas e fisiológicas. Psicológicas, porque a gente pensa, tem sentimentos, se comporta a partir daquela emoção, né? Podemos segurar o choro, mas não conseguimos deixar de chorar por dentro. Sentimos aquele nó na garganta, às vezes até tentamos, mas não conseguimos segurar as 2 ou 3 lágrimas que escorrem, traindo-nos e demonstrando a nossa emoção. Essa foto, para mim, é maravilhosa, né? Que é o famoso nó na garganta. Né? Às vezes a gente consegue segurar o comportamento de chorar, mas a gente chora por dentro. A emoção ela é sentida por nós em determinada situação. O que a gente precisa enquanto indivíduo, enquanto pessoas, enquanto profissionais, é a gente entender e acolher essas emoções. O que aconteceu durante muitos anos na nossa sociedade? Isso era deixado de lado, não podia ser olhado, né? Não poderia ser assumido. E hoje a gente sabe da importância de a gente assumir as nossas emoções. O quanto isso é saudável para o nosso corpo. Quando a gente não fala sobre elas, a gente pode adoecer. Então, por exemplo, a semana passada, quando eu descobri o diagnóstico, por exemplo, eu estava com muito medo. Medo, como todo mundo que vocês já deram a experiência para mim, o relato, quando tiveram, não sabia o que era que aconteceu, maior aflição de contaminar alguém, e assim sucessivamente. Pode falar, Marco. Não, Pro, é nesse sentido que eu estava vendo, porque eu também, no primeiro momento, que, como a senhora está relatando aí, né, esperar o cumprimento para depois eu entrar, mas essa sensação de quem, às vezes, as pessoas que você ama, né, você quer proteger, às vezes aquela sensação de que você pode, né, levar um contágio, um contato ou contaminar essa pessoa. Entendeu? Isso para você, você fica com um sentimento de medo, entendeu? Você fica com receio, principalmente nesse caso do Covid, né? Porque eu tenho filhos, tenho uma esposa, nesse sentido você fica com o coração apertado, né? A E emoção às às vezes vezes, por passa a flor exemplo, da pele porque você às vezes vai se achar sozinho, pois é, às vezes, por exemplo, você e Rodrigo são os né? 2 homens presentes na sala, vocês sofrem muito mais que nós mulheres no quesito emoção, né? Os homens, eles são mais julgados socialmente pela nossa estrutura social, né? Pelo machismo que existe, que é estrutural, é um machismo cultural de muitos anos, onde que o homem não pode chorar, não pode demonstrar sentimento, não pode dizer que está com medo, nós mulheres temos uma certa liberdade a mais. Então, às vezes você estava ali com o seu medo, mas você não podia externalizar, porque você tinha que ser forte, você tem que passar por isso, e etc. Então, as emoções não tem como a gente não sentir. Elas fazem parte de uma estrutura psicológica que todo mundo tem. O segredo é quando a gente assume. Então, eu estava muito nervosa, cheguei a ter falta de ar, ataque cardíaco na sexta-feira, fui para o hospital. E quando eu cheguei, eu disse, meu Deus, casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Eu ensino as pessoas a falar sobre as emoções dela e eu não estou falando.
né? Peguei o celular, fiz uma videochamada em grupo para todo mundo da família, para todo mundo que estava aqui, eu disse, ó, a partir de hoje chega, não tenho culpa de nada, estou com medo, assim como vocês, estou aflita, espero que vocês... Pronto, relaxou. Então, a gente precisa assumir o que a gente está sentindo. Se a gente está com raiva, né? Se a gente está com medo, se a gente está com nojo. E a gente hoje, a aula de hoje é exatamente para a gente aprender sobre essas emoções, entender cada uma delas, que é por isso que eu falei na primeira aula lá do filme Divertidamente, muita gente disse, já assisti, e espero que vocês assistam de novo a partir depois dessa aula de hoje, porque a gente vai, nessa aula de hoje, a gente vai, como é que se diz, entender as emoções e vocês vão poder assistir o filme pegando tudo que a gente já estudou. Quando vocês assistem os filmes, vocês entendem o porquê que o amigo imaginário está lá no inconsciente, aquele fundo escuro do filme, e assim vai, tá? Alguém falou alguma coisa aqui no chat? Deixa eu abrir. Ai, Solange, boa noite, que bom. Pronto. Então, é dentro dessa perspectiva. Até aqui, e está sendo compreendido, a gente consegue compreender? Então, não tem como a gente não sentir a emoção, né? A emoção, ela está conosco, ela faz parte da nossa estrutura. Nós, enquanto ser humano, enquanto estrutura psicológica, seres que temos um sistema psicológico, as emoções fazem parte. Então, a gente pode até segurar o choro, mas a gente não segura as expressões internas desse choro, tá? Vamos lá. Uma emoção é a ordem integrativa de uma relação entre o organismo e o ambiente. Como tal, é a função do campo. Para o que a senhora quer falando com isso? O que de acho é awareness? Essa é uma palavrinha, gente, em inglês, que significa consciência da consciência. Então, a emoção é uma consciência da consciência integrativa, né? Eu tenho consciência, eu penso sobre isso e sei por que o que estou fazendo, né? De uma relação entre o organismo, nós, e o ambiente. E como essa função de campo existe, né? Por exemplo, vamos usar o tempo, o momento que a gente está vivendo, tá? Se fosse alguns meses, agora vai estar 1 ano atrás, se a gente visse uma pessoa na rua de máscara, a gente poderia desenvolver uma emoção de nojo para com aquela pessoa, de repulsa, né? Hoje, quem não está com máscara, a maioria a gente fica, né? Então, dentro disso, o campo, o social, o ambiente, influencia nas nossas emoções, assim como a minha relação com esse ambiente. Não sei aqui se alguém já fez curso de primeiros socorros, né? Se alguém já fez curso para socorrista, para polícia, alguma coisa assim. Todo curso, né, para esse tipo de função, para bombeiro, para socorrista, Marco que trabalha na SAMU, pode já falar sobre isso também. Assim, em momentos de crise, em momentos de pânico, de aflição, o aconselhável é que mantenha-se a calma. Em vários filmes de polícia que eu assisto, né, sempre ouço falar, né, quando a gente está no assalto, né, não pode demonstrar. Quando um bombeiro um elevador está em pânico, ou quebra, alguma pessoa percebe, é melhor não demonstrar, porque se uma pessoa vai percebendo, a outra vai percebendo, causa um medo coletivo que já foi, né? Então, as emoções, elas estão estruturadas numa relação do cérebro psicológico. Por que, Laís, o que é cérebro psicológico? Lembra nas aulas passadas, onde eu comparei a questão do cérebro anatômico, onde a gente consegue identificar
cada área, e o psicológico não tem, então a gente entende que o cérebro psicológico, na evolução, ele está abaixo do cérebro anatômico, né? No caso, dentro. Então, dentro disso, as emoções é uma relação, né? Dessa conjectura, né? Então, a gente está aí para falar, expressar todas essas emoções, né? E diante disso, a grande sacada, eu gosto muito desse filme porque é uma forma inteligente de fazer arte e cultura para criança, mas para atingir principalmente os adultos. O desenho animado tem essa função. E o Divertidamente, ele traz, porque a divertida não é divertidamente tudo junto, é uma divertidamente. Como a mente funciona. E a grande sacada do filme é mostrar que o que comanda o nosso comportamento é o nosso psicológico, são as nossas emoções, como essas emoções se estruturam, como é a organização de pensamento, como é que captadas as memórias, né? Então, quando vocês forem assistir esse filme de novo, lembrem do que a gente está vendo hoje, né? As memórias de curto prazo, as memórias de longo prazo, as ilhas de personalidade, porque na confusão da adolescência, as ilhas de personalidade de Hillary são extintas para a construção de uma nova ilha de personalidade, aí onde a gente lembra da aula passada, onde a personalidade ela é construída a partir das nossas relações, a partir das nossas memórias, das nossas vivências, onde a gente vai se instituindo, né? Então, depois que vocês têm essa aula e vocês assistem um filme, é completamente diferente, vocês conseguem entender essa estrutura psíquica, essa estrutura psicológica, como ela se porta e funciona, tá? Então, as emoções no comando, mostrando quanto, né, o nosso dia a dia, o nosso fazer enquanto pessoas, as emoções que comandam. Tá? Então, gente, essas são as 5 emoções bases, de estruturas básicas, né? Então, as emoções, elas são orgânicas, tá? Então, a gente tem 5 emoções bases. Dentro dessas 5 emoções bases, a partir dessas emoções que surgem os sentimentos. Então, emoção são essas 5. Tudo o resto é sentimento. Tá certo? Quais são essas 5? Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. E nós vamos estudar cada uma delas, né? As emoções básicas são essas 5 aí que aparecem, Érica, que eu acabei de dizer. São as 5 emoções básicas do nosso psicológico. A alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. A partir dessas emoções que surgem todas as outras todos os outros sentimentos, tá certo? Por exemplo, amor, sentimento ou emoção? Sentimento. É uma junção entre a emoção, a alegria, com alguns pensamentos, né, que formam o sentimento amor. Oi. Então, bora lá. As emoções são multidimensionais e envolvem fenômenos subjetivos, biológicos, sociais e geralmente há um propósito. Entretanto, nenhuma das dimensões em separado é capaz de definir adequadamente a emoção. Os fenômenos subjetivos despertam um sentir de determinado modo, raiva, alegria. Então, até aqui. As emoções são multidimensionais e envolvem fenômenos subjetivos, biológicos, sociais e geralmente há um propósito. Algo fez com que aquela emoção se bastasse. Por exemplo, minha irmã, quando está com medo ou quando está nervosa, que o nervoso é um sentimento, ela dá muita risada. Então, a forma de expressar uma determinada emoção ou sentimento, ela é muito subjetiva, ela é muito individual, depende de cada pessoa. Então, elas são multidimensionais, né? E envolve fenômenos subjetivos, individuais de cada um.
biológicos, sociais e geralmente um propósito. Então, nem todo mundo vai responder emocionalmente a uma situação, um problema, a um episódio da mesma maneira. Cada pessoa ela age de maneira diferente. Entretanto, nenhuma dessas dimensões em separado é capaz de definir adequadamente as emoções. Quais dimensões? Os subjetivos, as questões biológicas e sociais. Não tem como dizer, vem por aqui, vem por aqui. Existe interlocução, tá? A gente pode falar, por exemplo, da saudade. Saudade é um sentimento que só nós brasileiros sentimos. Então, envolve uma questão social, né? Porque a saudade, ela é muito particular do brasileiro. Não tem tradução em língua nenhuma. Então, às vezes, é por isso que tem a saudade. Ela é uma questão muito social. Em outras línguas, eu sinto a falta de você. Pode falar, Marco. Marco? Você levantou a mão, você quer falar? Não, eu já estava levantado aí, mas nesse sentido, eu acho que a parte da emoção, ela mexe realmente a questão física, né, da pessoa também. Às vezes é a parte que mais mexe, acho que uma questão sentimental, né? Eu estava vendo com uma colega uma vez, a gente teve um treinamento também com o pessoal sobre essa questão, né? Porque ela não expressava sentimento ela não demonstrava, né, um sentimento. E aí fizeram uma terapia, tipo uma terapia, fosse um Uma trabalho, dinâmica de né, grupo. um conjunto, né, em equipe, para descobrir o que aquilo mexia com ela, o que era. E ela sentia falta de um abraço do pai. E isso ela guardava esse rancor e aquela coisa, entendeu? E aquilo guardava dentro dela esse sentimento. E a professora conseguiu a fazer esse trabalho, né? Buscar dentro dela o que é que faltava dentro dela. Ela só precisava de um abraço para largar aquela angústia que ela tinha por dentro, né? E isso foi despertando, ela foi trabalhando em cima disso e descobriu que nessa pessoa era esse sentimento que ela guardava dentro dela, esse rancor que a gente às vezes via em uma pessoa, né, uma imagem totalmente de uma pessoa, aquela pessoa mais fechada, mais no mundo dela, entendeu? Mas depois ela começou a trabalhar essa situação, né? Pois é, Marcos, e todos nós temos questões emocionais, principalmente porque a nossa cultura ela coloca a emoção como algo que a gente não deve ser olhado. Eu quero aproveitar esse exemplo de Marcos, gente, pedir mais uma vez, tá? O que a gente fala em sala de aula, a gente não pode levar adiante, são exemplos exemplos que ajudam a compor a aula. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa em sala de aula, perguntar alguma coisa em sala de aula, tá bom? Só para ficar isso firmado. Mas vamos lá. Todos nós, Marcos e turma, a gente tem questões emocionais porque a emoção ela nasce com a gente. As emoções básicas, elas são inatas. Elas nascem com a gente. Né? Elas se demonstram, é o que o filme vem trazer. A primeira emoção básica, que é a alegria, quando a gente nasce com ela, depois vem a tristeza, depois vem a raiva, vem o medo, vem o nojo, elas vão se manifestando a partir das nossas relações. Por que eu voltei esse slide? Para trazer essa questão aqui, fisiológica. Por quê? Como o Marcos trouxe, né? A gente expressa biologicamente, é o que essas imagens trazem, né? A alegria, a tristeza, a raiva, o medo, né? O nojo. Então, dentro disso, as emoções elas são expressadas dentro desse ímpeto, né? Mas todos nós vamos ter questões suprimidas emocionalmente. E entender e ter esse olhar dentro
dessa especialização que vocês estão fazendo, para entender essa emoção, é para fazer essa leitura do campo organizacional, do campo de trabalho. Como é que eu posso cuidar desse trabalhador que vai estar trabalhando comigo, que vai estar comigo nesse meu ambiente de trabalho, seja ele qual for, gente. Vocês podem nunca trabalhar numa empresa, mas vocês podem trabalhar no hospital, dirigir equipes, trabalhar no PSF, em um laboratório, e ser contratado, ser ido para a equipe de gestão, e dentro disso ter que ter esse olhar. E não só quando você trabalha com o trabalhador, mas quando você trabalha com o usuário também. Diga, Josiane. Josane, desculpa. Viu? Eu lembrei, nessa parte que vocês estão falando agora, Marcos citou de uma colega, né, que era uma pessoa assim fechada e tal, então as pessoas já, tipo assim, não sabia do sentimento ou do problema existente e já taxava ela assim como uma pessoa mal-humorada, talvez, ou Sim. um outro modo, né? Eu lembrei de uma, não sei se foi palestra, foi treinamento, que eu participei uma vez com algumas psicólogas que veio de Salvador, lá para o Hospital Português de Miguel Calmon. Aí lá o tema abordado foi assim, que a gente tem em mente, todo mundo aprende assim, que a primeira impressão é aquela que fica. E na realidade não é. Isso pode ser mudado. Por exemplo, Marco deu o exemplo da amiga, o povo via ela desse jeito, mas foi trabalhado, ela mudou de proceder, ela mudou o jeito dela. Então, a impressão que ela tinha de antes, ela conseguiu mudar isso, né? Isso, e assim, é uma desconstrução muito social, gente. Por que é uma desconstrução social? Porque a gente precisa ter em mente que não é pecado, não é errado, é o que acontece. Muito de nós que pegamos Covid, por exemplo, essa sensação de culpa social, onde a gente não tem culpa, a gente é tão vítima quanto, né? Eu não sei se eu tô, né? Eu não sei se eu tô, como é que eu vou saber se eu vou transmitir ou não? E assim, dentro dessa desconstrução, sentir emoção, sentir sentimento, ter pensamentos, eles fazem parte da nossa estrutura e nos fazem pessoa. Por isso que a gente não tem que ter medo de falar. Medo, ó, que trocadilho, né? Medo é uma emoção. Então, a gente não precisa ter receio de falar sobre as emoções, né? Aí, continuando, né? Os fenômenos subjetivos despertam o sentir de determinado modo. O sentir raiva, o sentir alegria, o sentir nojo, o sentir medo, etc. As reações biológicas são as respostas mobilizadoras de energia que preparam o corpo para se adaptar a diversas situações que o indivíduo tem a enfrentar. Por exemplo, às vezes quem tem medo faz xixi nas calças, às vezes quem tem medo dá risada, às vezes quem tem medo começa a tremer, às vezes quem tem medo se trava. Então, é a reação biológica, fisiológica diante daquilo. O fenômeno subjetivo é como cada um vai agir daquela situação, tá? A emoção cria um desejo motivacional para se fazer algo que, sem ela, não faríamos. Combater o inimigo, postergar, abraçar, etc. Por exemplo, sem emoção, a gente não ia ter ação. Por isso que a grande sacada do filme é as emoções no comando. Porque é a emoção que ela faz a gente se movimentar, ter ação diante do mundo, né? Então, as emoções, elas têm uma função de ação, né? Sem as emoções, esqueçam, era um monte de robozinho, tá? A isso denomina agente de propósito. Então, as emoções são agentes de propósito. Os fenômenos sociais surgem ao emitirmos sinais faciais, postura, vocais, que comunicam aos outros a qualidade e intensidade da nossa emoção. Por exemplo, quando eu faço aquela cara de raiva, às vezes quem está do meu lado já se posiciona. Então, já se reage de maneira a partir daquelas emoções que eu demonstro. Tá certo? Então, vamos lá nas 5 emoções rápidas. Pode enxergar as emoções como um pacote organizado de respostas de vários subsistemas do organismo. Então, ele é um pacote organizado de respostas, de como a gente responde a alguns subsistemas. Cognitivo, do pensar,
A emoção altera o foco da atenção para aspectos importantes, além de ativar lembranças relevantes à memória de longo prazo, memórias antigas. O que é um exemplo meu? Cognitivamente, eu não conseguia me concentrar na quarta-feira passada, eu não conseguia pensar em nada. Então, as emoções, a emoção do medo alterou o meu foco, né? E aí eu fui, viajei na maionese. Diga alguém. Ela foi uma das voluntárias da vacina. Isso, Érica. Abri o microfone e ouvi você conversando aí, comendo pão. Vamos lá, fui uma das voluntárias da vacina. Ainda sou. Bora lá. Então, uma resposta cognitiva, né? A resposta fisiológica prepara o organismo para uma resposta efetiva e condizente com a situação, apresentando pelo ambiente, expressão facial, tom de voz, alteração muscular, rigidez, né? Por exemplo, gente, quando uma mulher está com raiva, ela fica mais forte que um homem, né? A força. Então, isso tudo é fisiológico. Então, está tudo muito interligado, né? Comportamental, produzem comportamentos expressivos que vinculam informações para outras pessoas. Então, a gente não, as emoções elas agem e junto com essa ação, organizadamente, a gente tem respostas cognitivas, fisiológicas, que são biológicas e comportamentais, né? Então a gente tem uma diferença, gente. Emoção, sentimento e sensação. Alguém se arrisca a trazer essa diferença? E já falei um pouquinho sobre emoção e sentimento. Vamos lá. Então, a emoção, ela é de origem orgânica, ela é inata, ela nasce com a gente. Ela tem uma estrutura que tem influências químicas para motivar comportamentos. O sentimento é a interação, tá? Da emoção com o pensamento. Há várias questões ao redor geram sentimento. Por quê? Se eu me emociono, se eu tenho uma emoção correspondente a uma determinada situação ou pessoa, junto com alguns pensamentos e algumas memórias, né, reflexões, desejos, eu desenvolvo um sentimento, tá? E a sensação é como a gente sente, é a relação. Então, uma sensação é uma sensação física, é a maneira de sentir as emoções e os sentimentos, tá? Vamos lá. Então, dentro desse lugar, a gente vai para a primeira emoção. A primeira emoção base. Gente, lembra que eu expliquei a vocês que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele busca prazer, né? Lembra do id? O id, ele parte do princípio do prazer, né? O ego do princípio da realidade, né? E o superego do princípio das normas. Então, assim, a alegria, ela é a primeira emoção, porque o nosso cérebro, o nosso psicológico, nossa estrutura, ele busca prazer. O que nasce com a gente é o id, que é o princípio de prazer, saciar uma extensão. Então, a alegria, ela tenta, de todo modo, por isso, né, que no filme acontece toda aquela maluquice, né, todo o enredo do filme, porque ela não aceita que outra emoção comande a tela de comando. E isso é a grande sacada do filme, porque no final do filme, todas as emoções, se vocês lembrarem da cena final, que eu vou trazer aqui no slide, são todas as emoções comandando juntas. Então, a alegria ela é a primeira porque ela traz vida, né?
é a grande função da alegria. Então, eu dou o nome dela de comandante porque, como o nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso psicológico, ele busca prazer, ele busca diminuir tensão, para a gente encontrar a felicidade, a gente só precisa estar bem, sem tensão, sem algo de atrito entre o nosso querer e a nossa realização, né? A emoção, a alegria, a sua grande função é a função de vida, de despertar interesse, tá? Então, é por isso que eu chamo ela comandante. Então, a sua função é a função de vida, né, de querer viver, de querer agilizar. Então, um exemplo. Ganha-se algo avaliado como sendo de valor, em consequência da expressão da alegria, observa-se o ganho de recursos e a interação positiva com o que propiciou. Por exemplo, alguém me dá um presente, alguém me dá, vocês ganham uma nota boa, né? A expressão de alegria, né, é uma questão positiva. Então, a alegria, ela sempre quer dar para a gente prazer. Por isso que a função da alegria é a função de vida, tá? A tristeza. Eu costumo brincar e dizer que a tristeza é um presente para a gente. Porque sem a tristeza, a gente não ia ter a dimensão da existência da alegria. Então, eu brinco que as emoções nos presenteou com a tristeza. Porque esse presente é muito importante, principalmente para o equilíbrio, tá? Gente, eu vou dar uma paradinha aqui no slide da tristeza, porque tá dando 1 minuto, tá? Eu já vou andar outro link e a gente começa daqui, tá bom? Então, voltando para as questões das emoções, vou voltar aqui para o slide que a gente estava no medo. Até aqui, alguma dúvida, gente? Falamos sobre a questão da alegria, como ela sendo a primeira emoção básica, aquela que primeiro surge com a gente. Ela tem a função básica, né, que é a da vida. Ela é dominada como a comandante, aquela que não comanda, porque a gente sempre busca o prazer, sempre busca a alegria, sempre busca querer estar bem, né? E aí a gente vem com a segunda emoção, que eu sou apaixonada por ela, que é a tristeza. Nós, culturalmente, nós tentamos esconder, anular a tristeza. E é muito do que acontece no filme, né? Durante o filme, a gente é capturado o tempo todo quando a alegria querendo anular a tristeza, sem reconhecer e validar. Ô, gente, lembra de quando entrar, desligar o microfone, tá certo? Já desliguei. Então, dentro dessa concepção, vou beber aqui o remédio, tá, gente? Chegou o meu horário. Então, dentro dessa concepção, a gente precisa entender que a tristeza tem uma função importantíssima. Então, se a função da alegria é a função de vida, é buscar o prazer, a função da tristeza é o equilíbrio. A partir da tristeza que a gente consegue validar a existência da alegria. Se não existisse tristeza, a gente não conseguiria reconhecer a alegria como tão importante e tão fundamental. Então, dentro desse equilíbrio, quando a tristeza nos proporciona esse equilíbrio, a gente consegue entender o quanto essa tristeza é um presente na nossa vida. Porque sem a tristeza, a gente não conseguiria validar essa alegria. Então, a função da alegria é a função de vida, a função da tristeza é equilíbrio e o reconhecimento dessa alegria, tá? Então, dentro dessa perspectiva, a gente entende, tá? Que, um exemplo, perde-se algo a alguém de valor, e são diversos tipos de perda. Nesse momento, produz uma sensação de abandono e a busca por uma ligação novamente com o mesmo ou com outro objetivo. Em consequência desse afastamento, a sensação de perda, de abandono, há um afastamento, um choro e um silêncio.
e aí a gente entende se é tristeza. Então, a gente precisa passar pelos momentos e reconhecer esses momentos. Então, estar triste não é ruim. O problema, assim como a alegria demais, que a gente também adoece, é quando a gente deixa qualquer uma dessas emoções nos dominar. Então, aqui é a Laísa e aqui são as emoções. Se eu deixo a tristeza, a alegria, o medo, a raiva me dominar, então eles não deixam existir enquanto pessoa, né? Aí é o problema. Então, o que a gente precisa entender é que a gente existe e as emoções existem. A gente precisa andar, né, de mão dada, né, fazendo o juramento do dedinho. A gente não pode excluir. Elas precisam vir com a gente. Então, para que eu assumo esse lugar, quando assim do momento que eu assumo, eu diminuo a probabilidade de adoecer emocionalmente diante dessas emoções, tá? Então, a primeira função, a primeira alegria, a sua função é de vida, né? A segunda, a tristeza, a sua função é o equilíbrio. A terceira é o medo e a sua função é de proteção. Por isso que eu trouxe nomeando o medo como a salvação. Por quê? O medo, ele... Diga. Não sei se eu posso falar agora. Pode. Eu vendo aí, eu tenho assim um testemunho, para que meu cachorro Black, eu tenho um testemunho de vida, entendeu? Porque eu passei uma fase difícil em 2012, muito difícil, só que eu não queria que ninguém soubesse. Eu tinha muito medo e muita tristeza. Só que eu tentei ser dona, segurar tudo aquilo, e o final não foi bom. De tudo aquilo me segurar, daquele medo, daquela tristeza. Acabei que eu fui internada com a dor de garganta. E os médicos não conseguiam identificar o que eu tinha. Eu fiquei 2012, eu trabalhava na época, eu fiquei assim afastada com o INSS, eu ficava 15 dias trabalhando e 15 dias internada. Era assim. Já não conseguia voltar a trabalhar. Aí 15 dias, né? E aí eu fiquei até que um enfermeiro bem experiente aqui em Senhor do Bonfim, os médicos também já não sabiam o que eu tinha, não conseguiu identificar, né? Porque ele não tinha essa visão. O enfermeiro falou para mim assim, olha, já tem 1 ano que você está aqui internada. Eu tenho uma coisa para lhe dizer. Se não for algo grave, tipo um câncer assim, e aqui não estou conseguindo identificar essa garganta, era febre, era dor de garganta. Eu lhe aconselho a você procurar um otorrino. Tudo agora particular. Aí eu fui para um otorrino lá em Juazeiro, tudo certinho. Ele é psicólogo, doutor Juvencio, muito conhecido. Meu tio, ele. Não acredito. É mesmo, coincidência. É primo da minha avó, primo da minha avó. Quando eu cheguei lá, que ele olhou para mim, ele só fez a consulta 2 vezes, me pediu para ir lá com a situação mais grave, que era quando eu sentia medo, febre. Fez aquele, né? Fez tudo o que ele podia fazer, mas ele já sabia o que eu tinha. No último dia da consulta, ele disse, agora vá para sua casa, peça para sair do trabalho e vá descansar sua mente. Seu problema é psicológico. Seu problema é emocional. Você está com síndrome do pânico. Eu fiz tudo o que ele mandou. E não é que eu me curei, porque era tudo carregado assim, era tristeza, era tudo aquilo que eu tentei ser forte, mas eu não aguentei, o meu corpo respondeu. Aí, Solange, é onde entra a grande peso social desse tentar ser forte. A gente é pressionado socialmente, a gente não precisa ser forte para nada. O que é ser forte? Pelo contrário, ser forte é assumir o que a gente está sentindo. Porque a gente essa grande demanda que isso vai demorar anos e anos e anos para que isso mude, né? Primeiro, porque a forma que a gente foi educada foi a não poder externalizar. Por exemplo, eu vi um post esses dias, eu vou pegar e vou compartilhar com vocês, né? Dentro da educação positiva, dentro da educação, dentro da psicologia, a gente entende que o bater não é que é proibido, o bater não é aconselhável. Por quê? Uma criança que faz uma birra, que se joga no chão, que grita porque ela é frustrada por alguma coisa, ela só está externalizando as suas emoções porque ela ficou com raiva naquele momento. Então, ela está gritando, ela está me esperneando, está jogando no chão. Só que o que é que culturalmente, o que é que acontece com todo mundo? A gente é punido, cala a boca, pare de drama, saia do chão, levanta, e a gente começa
a engolir. A gente começa a trazer para dentro e a gente vai sendo poldado e a gente vai sendo punido emocionalmente, adoecendo emocionalmente desde pequenininho. Porque a cultura diz a gente. Então, dentro dessa perspectiva, quando a gente se permite, quando a gente permite a criança dizer assim, tudo bem, dê seu xilique aí, agora quando você respira e fale o que está acontecendo. Então, quando a criança é permitida isso, ela entende, ó, eu não ganhei nada esperneando, também não fui punida. Então, eu posso espernear, eu posso falar o que eu estou sentindo. Então, a criança ela vai aprendendo a externalizar essas emoções. E é assim mesmo, Solange, muita gente, não é que é o que a gente falou nas aulas passadas. Quando fala assim, é psicológico, não é que não exista. Existe, a doença está ali. A síndrome do pânico é uma doença ligado à ansiedade, ligado ao medo, né? Porém, ela não tem origem orgânica. Então, quando a maior desconstrução que eu quero que vocês levem dessa disciplina é entender que o psicológico ele é real. Porque muita gente, quando fala assim, é psicológico, não, acha que não existe. Não existe a situação, né? Mentira, não. É verdade, é real. Todas aquelas sensações, a febre era real, a dor na garganta era real, tudo é real. Quando fala é psicológico, é porque não tem origem orgânica, tem origem psicológica. E o que é o psicológico? Pensamentos, emoções e sentimentos que interferem nesse comportamento. Então, é a partir dessa perspectiva. Então, a gente tem que cuidar. E aí, onde é aquele famoso ditado, né? O corpo fala. Então, gente, uma dica que eu sempre dou para vocês, e vocês que estão na assistência, que vocês estão na emergência, que vocês estão em qualquer serviço de saúde direto, ou que vocês trabalhem com organizações de trabalho, entendam-se que os órgãos eles são sensitivos. Quando a gente falou aqui, emoção, sentimento e sensação. A sensação, a gente sente no corpo. Então, os órgãos, eles são sensitivos, eles recebem sensorialmente aquela emoção, aquela situação. Então, é importante a gente fazer uma reflexão, uma metáfora. Né? Quantas vezes a gente arranha a garganta ou dá aquela dor na garganta quando a gente tem algo que não consegue colocar para fora? Dor de estômago, né? Quantas vezes a gente vai no gastro, o gastro diz assim, a gente já está com gastrite nervosa. A gastrite existe, só que não é de origem orgânica, é de origem emocional. As feridas no estômago estão ali, mas é uma gastrite gerada por um nervoso, por uma situação de estresse. Então, eu gosto muito de pedir aos meus pacientes para refletirem exatamente assim. Eu já vi, Josi, no instante eu te dou a palavra. Né? Então, é exatamente quando a gente vê assim, poxa, o que é o estômago? O estômago é um órgão que é responsável pela digestão. Então, poxa, o que está difícil de digerir? O que está aqui me machucando? O que eu não consigo aceitar que está acontecendo? Então, a gente consegue conversar com o nosso corpo para entender o que esse corpo está querendo dizer. Solange trouxe a situação da garganta, né? Ela não conseguia expressar. O que poxa, minha garganta tapada, eu não consigo falar. O que está difícil? O que é importante para mim falar? O que é importante para mim assumir? Então, todas essas relações que a gente vai começar a entender que quando é tudo interligado, uma coisa está ligada à outra, que a gente precisa validar. O psicológico é real, ele existe, é um sistema que nos faz essas pessoas que nós somos. Cada um de nós aqui somos quem somos graças ao nosso psicológico. Então, quando um médico, quando um profissional de saúde fala assim, é psicológico, não é desmerecendo, mas é dizendo, não tem origem orgânica, tem origem psicológica. A gente precisa cuidar e olhar para esse psicológico. Diga, Josi. E em relação à primeira imagem que a senhora mostrou, daquele nozinho na garganta, né, que a senhora falou, você consegue ali engolir o choro, mas por dentro você continua chorando, sofrendo, né? Aí aquilo ali é que traz aquelas consequências.
Uma delas que eu posso dizer que eu conheço muito bem é você ficar engolindo choro, levando desaforo, estressada, nervosa, irritada e só ali calada pode gerar bruxismo também. Porque eu tive. O bruxismo, todo mundo sabe o que é bruxismo, gente? É o desgaste do dente através da fixação, assim, a tensão pela ATM, né? É um problema que os odontólogos cuidam, os dentistas cuidam, né? Mas ela tem origem emocional. Então, assim, é dentro dessa perspectiva, né? O quanto a gente tá ligado. Essa tensão aqui, agora na pandemia, minha irmã desenvolveu desgaste na ATM, ela tem que estar dormindo com a placa, né? Porque o dente dela estava desgastando, ela quebrou com tanta força que ela botou no dente, quebrou os dentes aqui de trás. Então, tá interligado. A gente fala, como a emoção, a questão, ela tá dentro do cérebro psicológico, a gente não sabe, ela não tem forma, então ela se expressa através do corpo, das nossas relações fisiológicas. Diga, Josa. Engraçado que ela se manifesta quando a gente dorme e aí a gente fica serrilhando os dentes, aí acaba com as serrinhas dos dentes, fica Exato. fazendo Porque assim, fica rasgando mesmo, assim, passando um dente no outro, a gente não vê, a gente tá dormindo, aí acorda com dor bruxismo, no Pronto. maxilar, dor na isso. mandíbula, e aí você não sabe o que é isso. O que acontece? Lembra que quando a gente falou lá do plano da manifestação mental, o plano de manifestação inconsciente, subconsciente e consciente, né? Quando a gente fala do aparelho psíquico, id, ego e superego, o id ele busca prazer, o ego ele nasce a partir, é o princípio da realidade, e o superego ele é o princípio das normas, né? Então, consciente, inconsciente, subconsciente. Quando a gente dorme, a gente relaxa. Então, conscientemente, o que é isso? De consciência, a gente quer controlar tudo. E vem de maneira inconsciente as questões das normas e as regras. Quando a gente dorme, isso relaxa. Então, isso vem à tona. Os sonhos, por exemplo, gente, os sonhos, eles são manifestações do nosso inconsciente. Então, se essas emoções a gente não consegue, a gente luta contra elas, quando a gente dorme, isso vem facilmente. Então, a gente demonstra aquilo, a gente passa o dia todo normal, né? Você rindo, fingindo, tudo bem. Quando a gente dorme, tá ali, aquilo tá ali. Então, o segredo é a gente ensinar a todos que estão ao nosso redor que nós somos seres psicológicos e a gente tem emoção. Não é errado sentir nenhuma emoção. A gente só precisa entender e cuidar dessas emoções. A gente não pode deixar dominar. Eu posso sentir medo? Posso. Como é que Solange veio conseguindo enfrentar a síndrome do pânico e entender? Eu tenho medo, mas o que eu posso fazer diante desse medo? Então, o medo, a alegria, a função é de vida, o medo é do equilíbrio, a função, ou a alegria, tristeza do equilíbrio, o medo de proteção. Porque o medo nos protege. Imagine se a gente não tivesse medo. Eu mesmo, meu sonho é voar. Eu só não subo no cruzeiro de Jacobina e me jogo, porque eu tenho medo de morrer. Então, o medo protege a gente. Por que a gente vai, ao atravessar a rua, olhando para um lado e para o outro? Por que a gente está usando cinto de segurança? Por que a gente usa capacete? Né? Porque a gente tem medo de morrer. Então, por que a gente está usando máscara? E assim sucessivamente. Então, o medo, ele nos protege. A gente não pode deixar que ele, assim como todas as outras emoções, nos domine. Eu tenho medo? Tenho. Eu tenho medo de quê? Disso. O que eu posso fazer diante desse medo? Como é que eu posso me cuidar dentro desse medo? Então, um exemplo. Evento causado pelo ambiente ou por outra pessoa que é entendida como ameaçador. Então, ele causa medo. O que é que gera incerteza ou falta de controle ao que pode acontecer e resulta em uma resposta de fuga com o objetivo de manter a pessoa em segurança. Isso que o medo acontece. Então, quando o medo está no comando, a gente tem incerteza, falta de controle, eu não sei o que é que vai acontecer, o que é que vai... eu preciso
fugir, eu preciso tentar ficar segura. Só que como é algo que a gente não tem esse controle, aí onde gera o desespero, onde gera ansiedade, porque a ansiedade é um sentimento. Então, junta tudo. Então, assim, eu anseio por algo que ainda não aconteceu, tá? Então, vamos lá. A gente já está na terceira emoção básica. Vamos para a quarta. Nojo. O nojo, ele tem uma função de escolha. Então, a alegria de vida, pulsão de vida, o medo, equilíbrio, a tristeza, desculpa, equilíbrio, o medo, proteção, e o nojo de escolha. O nojo, ele é o julgamento. A partir do nojo, a gente julga e escolhe o que a gente vai fazer, a roupa que a gente vai vestir, a comida que a gente vai comer, as pessoas que a gente vai andar, os ambientes que a gente vai frequentar. Tudo, o nojo, a emoção de nojo, faz com que a gente selecione esses lugares. Então, a gente julga a partir do nojo e a gente escolhe a partir disso. Tá? Então, com quem eu ando, o que eu como, o que eu vou fazer, a roupa que eu vou usar. Tá? Então, um exemplo, a presença de objetos que são considerados repulsivos ou indesejáveis. O que o nojo acontece? A tendência é querer expulsar ou remover esse objeto. Então, não quero, vou escolher. Tá? E a quinta emoção básica que eu amo de paixão, todo mundo devia deixar extravasar essa raiva, ela tem uma função de ação. A raiva, ela faz a gente agir. Todas as emoções fazem a gente agir para alguma coisa. Mas a raiva, ela dá força, ela nos impulsiona. É como se fosse uma válvula de escape. Então, um exemplo, surge um obstáculo considerado como hostil, que interfere no que se está fazendo ou pensando em fazer. E aí a raiva, o que acontece? A tendência é atacar para remover aquele impedimento e mudar a situação atual. E com frequência para destruir ou prejudicar o alvo. Então, aquilo me fez raiva, eu quero destruir aquela situação. Tá? Então, é dentro dessa perspectiva. Tá? Então, Hillary, a nossa personagem do filme, ela é uma pré-adolescente, uma criança saindo da infância, entrando na adolescência, tornando adolescência. E a grande sacada, gente, é porque o nosso cérebro, a partir de hoje, vocês não vão dizer mais, adolescente é uma explosão de hormônios. Não, os adolescentes, o cérebro, fisiologicamente, anatomicamente, ele muda de tamanho. Então, aquilo que antes dava prazer, lembra qual é a função básica da vida? É o prazer, isso é a alegria. Então, se antes eu tinha prazer em pegar o carrinho e empurrar o carrinho, na adolescência eu não tenho mais esse prazer, eu tenho que pegar o carro e fazer manobra radical. Então, dentro disso, o cérebro, quando ele cresce de tamanho, a zona do prazer, ele tem mais coisas que nos dão prazer. Então, por isso que essa é uma turbulência, a gente não consegue lidar com as emoções. Por quê? Porque ela está se adaptando fisiologicamente a esse novo cérebro que está crescendo, né? Eu também acho que adolescente é um espetáculo, adoro os adolescentes. Então, dentro dessa perspectiva, é um crescimento anatômico, né, que dá essas mudanças emocionais demais, porque a gente está aprendendo a lidar com essas emoções que elas acontecem todas ao mesmo tempo, na maioria das situações. Então, a grande luta entre a nossa vida, entre a alegria e a tristeza, ela é constante. Então, essa guerra foi instaurada socialmente, né? Porque é como se fossem duas coisas antagônicas. E a grande moral do filme, como é que tudo consegue se estabelecer? Quando a alegria ela passa a aceitar e reconhecer que a tristeza ela tem voz, que ela precisa ser escutada, que ela está ali por algum propósito, né? Então a gente precisa desconstruir essa rivalidade, essa guerra instaurada entre a tristeza e a alegria, que não é real. Ambas, elas são emoções importantes. E elas precisam ser cuidadas e validadas da mesma forma. A alegria demais, gente, também é doença.
né? Então, assim, o indivíduo é um conglomerado de forças polares que se interrelacionam, mas não necessariamente no centro. Então, se a gente imaginar uma linha onde aqui nessa ponta, nesse polo está tristeza, e aqui nesse polo está alegria, e o entre dessa relação, essas polaridades, elas precisam se comunicar. Às vezes a gente não vai conseguir um equilíbrio, mas a gente vai conseguir validar e entender quando é que cada uma consegue entender, consegue aparecer e qual a importância de cada uma. Então, por isso que é muito importante a gente colocar essa perspectiva, né? Colocar esse lugar de cuidado dessas emoções, validando cada uma dessas emoções, né? Então, quando Hillary ela entra em contato e a emoção, a tristeza, ela precisa ser expressada com todos nós. A gente não pode tentar suprimir, esconder, 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 porque depois explode, né? Vem os comportamentos mais que a gente menos esperava, né? Acontece muito com comediante, né? Comediante, pessoas que são comediantes ser adotadas de depressão, porque querem levar sempre alegria, alegria, alegria e não conseguem reconhecer a sua tristeza, né? O momento de crise é também um momento de oportunidade. Quem já foi meu aluno já viu em alguns momentos eu apresentando essa nomenclaturazinha, né? Se a gente escreve a palavra crise, e a gente tira o S, consequentemente, vai formar. Peraí, deixa eu pegar aqui a palavra. Vai formar a palavra CRI. Na crise, a gente precisa criar, né? É um momento de oportunidade, quando tudo parece perdido, apagado, desconectado, abstrato, que também pode nos levar à apatia, à ausência de emoções. Tudo pode se encaminhar na direção dos sentidos. Fazer sentido tem a ver com viver as emoções, todas, não como antagônicas, não como distantes, mas como partes de um todo, complementares, indivisíveis, uma totalidade do ser, que se desenvolve a partir da tensão de duas partes, enriquece o seu todo. Quando a gente assume diante dessa crise, ou seja uma crise de raiva, ou seja uma crise de tristeza, ou seja uma crise de medo, ou que seja uma crise de nojo, ou que seja uma crise de alegria extrema, onde a gente precisa evaporar, né, e equilibrar isso, a gente precisa entender que dentro da crise a gente pode criar, dentro da crise a gente pode respirar e entender o que é que está acontecendo. Então, é um momento de oportunidade. Então, a gente precisa validar a tristeza quando ela aparece, validar a raiva quando ela aparece, ela está querendo nos dizer alguma coisa. Então, se a gente está sentindo aquela emoção, a gente precisa olhar para aquela emoção. Se a gente está sentindo aquele sentimento, a gente precisa olhar para aquele sentimento e o que é que ele fala sobre a gente, né? Então, a partir dessa perspectiva de junção e crescimento dentro dessa perspectiva, tá? Até aqui, gente, alguma dúvida? Não, Pro, tá ótimo. Tá, bora lá. Ok. Didiane conseguiu entrar, gente? Eu não vi. Conseguiu não, Pro. Oh, meu Deus. Ai, Jesus. Tá. Eu vou ver como é que eu vou fazer com ela da próxima vez. Vamos lá. Acho que é a terceira aula que ela perde. Mas eu não tenho como fazer, né? Não é culpa minha. A maioria de 28 pessoas consegue e uma não consegue, algo então está acontecendo com a conexão dela. Se alguém morar
senhor do Bonfim puder ir lá ajudar, só falar comigo, eu mando o link amanhã, alguma coisa, para a gente fazer o teste. Se alguém puder ir até a casa dela, tá? Ela mora em Jacobina. Em Bonfim, Porque não. eu sou prima. Poxa, ela mora em Jacobina, ela disse que estava morando em Bonfim, perto das Populares. Não, Eu tenho uma aluna do Senhor do Bonfim, a Solange. Ah, tá bom. Então, gente, alguém de Jacobina que a conhece, poder ajudar. Infelizmente, eu estou de isolamento, eu não posso. eu peguei o celular dela semana passada, que eu tenho contato com ela. Aí eu instalei lá, botei o e-mail e tal, tentei ajudar ela e Sara também. E aí, na hora de entrar agora, ela simplesmente ela não consegue, eu não sei por quê. E ela entra, a gente vê, né? Ela diz que escuta a gente. Eu até disse a ela agora aí no grupo, depois a senhora vai ver. Já que tu consegue ouvir, tu fica ouvindo, mulher, que a gente também não tá vendo ninguém, a gente tá ouvindo a Pro. Aí ela deixa a paciência, mas amanhã eu vou tentar de novo ver o que eu faço para ajudar ela. Tá bom, mas vamos lá. Então, gente, é dentro dessa perspectiva, né, de como a gente pode cuidar dessas relações a partir desse olhar para as emoções, entendendo a função de cada um, entendendo que se a gente está numa crise de tristeza, uma crise de medo, uma crise de nojo, uma crise de raiva, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa internalizar para passar a fazer sentido, né? As emoções estão aí, a gente precisa olhar para elas. Então, diante disso, deixa eu pegar aqui a borrachinha para que a gente apague isso aqui. Rapidinho. Bora lá. Então, diante disso, gente, quando a gente olha e vê, né? Aqui são as ilhas de personalidade, né? Quando a gente está evoluindo na vida, enquanto idade facetária, há uma desconstrução na passagem da infância para a adolescência dessas ilhas de personalidade. Assistam um filme de novo com esse olhar, para que vocês entendam a construção de como é que se vai se fazendo isso. Então, Hillary, ela cria-se uma nova ilha de personalidade, né? Então, porque as emoções, elas olham para esse lugar, né? Nos integrando como seres interiores, capazes de enfrentar crises previsíveis e imprevisíveis, respeitando todas as emoções possíveis, a gente vai evoluindo. Nós somos seres de relação, nós somos seres de construção. Então, todas essas emoções, elas são importantes e a gente precisa validar cada uma delas, não tentar anular. Então, assim, não escondam tristeza, não escondam raiva, não escondam medo, não escondam alegria, não escondam nojo. A gente pode e deve sentir todas as emoções, porque nós somos seres humanos. Se a gente não está sentindo emoção, então aí é o erro, tá? Daqui a pouco baixa o carro aí, eu baixa nada. Divertidamente, Vanusa, o nome do filme. Divertidamente, Vanusa, o nome do filme. Alguma dúvida até aqui, galera? Professora, Oi. eu estou aqui pensando, na verdade, eu passei por 3 psicólogas já durante 10 anos. E eu não conseguia entender a linguagem delas para comigo, né? Tanto que eu fui passando de uma outra, tentando entender o que elas estavam querendo falar comigo, sendo que, na verdade, eu nunca me entendi. Eu assisti esse filme algumas vezes e peguei a essência, né, do filme. Mas agora, com a tua explicação, eu estou conseguindo me entender. Que bom, e eu estou feliz. Fico feliz em poder ajudar. Eu estou feliz com isso porque, assim, agora eu sei como agir diante de situações que eu me encontro. Eu quero lhe agradecer por isso, viu? Hoje, Sara, eu que fico feliz em poder ajudar.
né? É simples, gente. Eu brinco com meus pacientes assim, às vezes. Ó, tô lhe dando aqui a receita da vida, viu? Porque eu trabalho para ficar pobre. Trabalho para ficar desempregada. Já viu alguém trabalhar para ficar desempregada? É o psicólogo. O bom profissional, ele trabalha para que o outro não dependa mais dele, para ajudar a entregar ferramentas que eles possam entender. Então, a minha função enquanto educadora de vocês dentro dessa disciplina, claro, gente, que nem todo mundo é perfeito. Eu também eu faço terapia, né? Eu também tenho minhas questões, minhas crises emocionais, isso faz parte. Não é porque a gente sabe ter um conhecimento, é igual, por exemplo, senão nenhum economista ia falir, senão nenhum administrador ia falir a empresa, né? Senão nenhum médico ia ficar doente. Quantos médicos a gente conhece que tem hipertensão, diabetes, a obesidade? Milhares. Fumam. Então, assim, o conhecimento, a gente ter um conhecimento sobre um assunto, ajuda a gente a entender aquele assunto. Mas a gente é parte integrante dessa vida. Então, mesmo eu tendo todo esse conhecimento, tem horas que eu não consigo desassociar, eu preciso de outra pessoa para me ajudar. Então, vocês, enquanto futuros técnicos de enfermagem com especialização em enfermagem do trabalho, ou enfermagem, técnico de enfermagem naturalmente, vocês precisam entender como funciona esse sistema. A relação, gente, se vocês colocarem no Google, tem vários artigos, eu vou pegar uns, mando para vocês, a importância de estudar a psicologia na enfermagem, o entender a relação que se dá, o cuidado, porque esse cuidado integral, a integralidade desse ser humano e a perspectiva de perceber esse ser humano de maneira única. Não tem como desassociar. Então, por muitos anos, a enfermagem, o corpo humano era visto só como biológico. E hoje a gente sabe, entende que no lugar de cuidado, esse corpo é integral, esse corpo é psicológico, esse corpo é biológico, esse corpo é social. E esse corpo é relacional, a gente se relaciona. Então, assim, eu fico feliz em poder ajudar e a gente a desconstruir essa imagem, né, desse ser, né, onde a gente percebe essa transformação, né, desse olhar e dessa perspectiva de que eu não posso negar as minhas emoções, elas fazem parte, senão eu não seria ser humano, eu seria um robô. Eu sou ser humano, as emoções fazem parte, assim como eu tenho um coração, assim como tem um rim, um fígado, um pulmão, um intestino, eu tenho também as emoções. Eu tenho também os meus sentimentos. Eu preciso olhar, eu preciso cuidar, eu preciso assumir esses sentimentos, essas emoções. Ok, galera? Alguma dúvida mais? Eu falo, viu? Se vocês deixarem, eu falo até amanhã. Eu adoro conversar, quem me conhece sabe. Por mim, converse até amanhã. Não dá nem para cochilar, minha irmã. Ave Maria, tá bom demais. Quem que fala comigo? Deixa eu ver. Ô, Cris, obrigada, Cris. Então, vamos lá. Professora, Hoje, Sara. eu entendi neste momento que o medo de expressar as minhas emoções me impediram de viver situações necessárias para a construção do meu ser. Uhum. Mas como tudo na vida, a gente aprende, não adianta a gente ficar preso a esse passado. Ah, porque eu fiquei presa. Ah, porque eu não falei. Ah, porque eu não me expressei. Ok. Lá aprendi com esse passado. Agora eu vou fazer diferente nesse presente e vou passar a me expressar. Entende, Jussara? Então, o grande segredo para a nossa saúde psicológica, para a saúde mental, emocional tenho três tempos três tempos verbais, passado, presente e futuro. Quem vive no passado tem uma tendência à depressão, porque a lamentar. Quem vive no futuro tem uma tendência ansiosa. O que vai acontecer? O segredo está no presente.
assumir isso. Então, eu posso aprender com o passado, eu não posso mudar o passado, tampouco adivinhar o futuro, mas eu posso pegar o que é que esse passado pode me ensinar e eu fazer diferente hoje, e o que é que esse futuro, o que é que eu quero, como é que eu posso construir, o que é que eu posso fazer hoje para chegar a esse futuro. Então, dentro dessa perspectiva, a gente olhar esse presente. Então, hoje você aprendeu. Então, a partir. Então, bora lá, pessoal. Como eu estava explicando, né? A gente tem dentro da nossa saúde mental, quando a gente se dá as questões da emoção, o que acontece? A gente, dentro de um adoecimento psicológico, a gente tem que olhar para os 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. Era o que eu estava explicando. Quando a gente tem uma tendência a ficar no passado, teoricamente, a gente tem mais uma tendência depressiva, onde a tristeza, a lamentação, que o que a gente vê no filme, ó céus, ó vida, né? Onde a tristeza fica se lamentando, ó, porque a gente não fez isso, ó, porque não fez aquilo, ó, porque não fez aquilo. Então, a gente tem essa tendência, tá? Então, quando a gente então, quando a gente tem uma tendência ao viver no futuro, aí agora e o se, como é que vai acontecer? Ai, meu Deus, e como é que vai falta ar, já tô nervosa, já tô ansiosa, tá? Então, dentro dessa conjuntura, claro, gente, que dentro da depressão tem vários desdobramentos, dentro da ansiedade tem vários desdobramentos, tá? Vem aí, pode vir um pânico, pode vir um toque, pode vir várias outras doenças. Então, dentro dessa perspectiva, o segredo, o nome já diz, o grande segredo para a nossa saúde mental é o agora. Quando você estiver numa empresa, você vai trabalhar com a saúde do trabalhador, está correndo o risco de ser demitido, né? Que uma pessoa chega, estou ansiosa, calma, o que você pode fazer hoje para cuidar do seu trabalho? Ok, a gente acha que vai ter uma demissão, né? O que você pode fazer hoje? Como é que está a sua postura? Então, a gente vai construir no presente esse lugar. A pessoa, eu não sei se a cirurgia vai dar certo, né? Tá lá para fazer a cirurgia, né? Nenhuma conversa, entender, ó, dentro do que a gente viu, ver dos seus exames, hoje a cirurgia se vai dar certo ou não, mas a gente não sabe, mas é uma perspectiva que essa cirurgia venha a dar certo, e isso é o melhor para você hoje, vamos cuidar, quando você voltar a gente vê as outras coisas, e assim vai. Então, dentro dessa perspectiva, o segredo da nossa saúde mental é não viver o presente, é cuidar desse presente. Então, hoje, Jussara deu um testemunho para a gente muito bom, né? Que é o testemunho do que eu aprendi, que muitas coisas do meu passado aconteceu porque eu não conseguia assumir as minhas emoções, eu deixei de fazer coisas. Mas não adianta ficar nesse passado me lamentando. Então, hoje, como presente, e o nome já diz, é um presente para a gente, certo? Eu aprendi com esse passado, nunca mais eu vou deixar de dizer. Qual aprendizado? Nunca mais eu vou deixar de assumir minhas emoções. Independente de ser qual ser, de assumir os meus sentimentos, tá? Isso faz parte e nos traz nessa relação. Eu vou tentar compartilhar um vídeo com vocês, espero que a gente consiga conectar o áudio, tá? Vamos lá, vocês vão me dizendo. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu abrir ele aqui antes. Esse vídeo ele vai tentar trazer mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui agora. Peraí. Vamos lá, viu, gente? Vocês ouviram alguma coisa aí? Não, eu não ouvi nada. Agora vocês estão vendo essa tela? Vejo Sim, uma eu tô tela. vendo. Sim, estou vendo. Sim. Mas eu acho que não está dando certo, não. Vou abrir por outro programa, peraí. Vamos lá. Abrir com Windows Media Play.
Deixa eu ver se eu consigo abrir. Estão ouvindo alguma coisa? Tem um som lá longe. Pronto, agora vai dar certo. Vou compartilhar aqui a tela. Estão vendo aí agora? Sim. Bora lá. Eu vou... Estão vendo? Continuam vendo? Sim. Bora lá, aumente o som. Vamos lá. Não dá para ouvir, não, pro homem falando, não. Não dá para ouvir, bro. Não dá para ouvir, não? Poxa, que triste. É alguma coisa aqui na configuração. Peraí. Peraí que eu vou conseguir aqui. Ou é a conexão, Pro, da internet? Não, aqui é a configuração mesmo. Deixa eu aqui... É porque como é inglês, minha gente, eu entendo um pouquinho, mas não entendo muito, não. Mori. Pronto, agora vai dar certo. Quer ver? Normalmente sejam vistos como sinônimos. Você sabe a diferença entre emoção e sentimento? Embora normalmente sejam vistos como sinônimos, emoção e sentimentos são considerados movimentos diferentes. E é essa a diferença que eu quero explicar no episódio de hoje. No meu livro Emoções, a Inteligência Emocional Aplicada na Prática, eu falo que a palavra emoção vem do termo, ou do latim, melhor dizendo, emovere. E o prefixo e significa externo e movere significa movimento. Ou seja, todas as emoções, até mesmo as que consideramos negativas, que não são, mas consideramos, existem para nos ajudar a movimentar, a criar movimento na nossa vida e modificar aquilo que está em desequilíbrio, seja externo ou interno. Se não movemos, ou seja, usamos de forma externa, ou colocamos para fora toda essa energia, elas acabam gerando o que chamamos aqui de doenças. Eu gosto muito de citar Lavoisier, que ele dizia que nada no mundo se cria, nada no mundo se perde, tudo se transforma. Portanto, se não transformamos essa química em movimento, em combustível para movimento do lado externo, acabamos gerando doenças, com certeza. Uma emoção, ela é um conjunto de respostas químicas e neurais baseadas nas nossas memórias emocionais. Isso acontece porque as emoções são respostas de um nível mais profundo que ocorrem nas regiões subcorticais, ou seja, abaixo do cérebro racional do ser humano, e criam reações bioquímicas aí no corpo, ou seja, mexe com a nossa química corporal. Elas são capazes de alterar o estado físico e surgem quando o cérebro emocional recebe um estímulo externo, ou mesmo aquela vozinha interna também é capaz de criar esse estímulo. Já os sentimentos se encontram nas regiões neocorticais, ou seja, racional, essa capa mais nova, mais recente do cérebro humano, cérebro lógico, racional. Os sentimentos, eles seguem as emoções e eles envolvem processos cognitivos, ou seja, as emoções ocorrem de maneira visceral e os sentimentos se encontram no palco mental do nosso corpo. Eu costumo dizer que os sentimentos é o desdobramento de emoções. Mas, Rodrigo, qual a relação entre emoções e sentimentos? Bom, as emoções dão origem aos sentimentos e esses dois tipos de reações estão totalmente interligadas entre si. Da mesma forma que uma emoção desperta um sentimento também é capaz de gerar mais emoções da mesma espécie, como se fosse uma estrada de mão dupla. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: você tem uma reunião de trabalho importante
e sente aí, se sente ansioso na noite anterior. O que esse sentimento quer dizer? Que você está com medo que algo dê errado durante a sua reunião. Ou seja, um medo do futuro e do que você não pode controlar. Se você conseguir distinguir conscientemente esses dois fenômenos e acessar as raízes e fatores que os influenciam, você cria um controle maior sobre a situação e passa a questioná-la. Bom, o que pior pode acontecer nessa reunião? Será que esse medo tem fundamento real? O medo está me paralisando, impedindo que eu me prepare adequadamente para esse compromisso de trabalho? Ter consciência de como você reage diante de cada emoção é fundamental para evitar comportamentos destrutivos. Esse processo é necessário para manter aí um equilíbrio emocional. As emoções nada mais são do que reações inconscientes que estão acontecendo no cérebro emocional, enquanto os sentimentos são uma espécie de juízo sobre essas emoções. Consciente disso, em vez do medo paralisá-lo, ele irá servir aí como um grande combustível para que você se prepare melhor para essa reunião. Bom, e o primeiro contato com as nossas emoções e sentimentos acontece ainda na vida intrauterina, ou seja, enquanto nós estamos sendo formados ali dentro da nossa gestação. E é cientificamente comprovado que as emoções e sentimentos dos pais são transferidos para a criança durante a gestação. Tem até uma nova área da ciência, nova porque faz 20 anos que isso surge, um pouco menos, uma área da ciência chamada Fetal Origins, ou seja, origens fetais, que comprova exatamente isso. Ou seja, todos os medos, tristezas, raiva, alegrias e amor que os nossos pais sentem também são sentidos por nós enquanto somos bebês. A partir dessas experiências que vivemos ali durante a gestação e até os nossos 7 anos, a pessoa desenvolve seus programas emocionais, que nada mais são do que crenças, ou seja, acreditamos que isso ou aquilo é verdade absoluta. E é nesse período que ele registra e interpreta principalmente todas as emoções de acordo com os seus sentimentos, transformando suas interpretações em padrões, em programas emocionais e comportamentais e que irão refletir por toda a vida adulta. E é claro, eu preciso falar para você mãe, para você pai, que não é o que você sentiu que é o que o seu bebê sente, o seu filho ou filha hoje sente, e sim como ele ou ela interpretou. Então não temos como pais nenhuma responsabilidade sobre a interpretação deles. E ter inteligência emocional, claro, é fundamental para entender, para reinterpretar todos esses padrões emocionais que todos nós envolvemos durante a vida intrauterina e primeira infância aí. As emoções como o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o amor fazem parte do desenvolvimento e elas contribuem diretamente para a sobrevivência do ser humano. Quando bem direcionadas, cada uma dessas emoções, elas servem para impulsionar e proteger cada um de nós em diversas situações do nosso dia a dia. Todos nós temos a possibilidade de melhorar, de desenvolver e construir novos hábitos, novas maneiras de pensar e de se comportar. E claro, a inteligência emocional é o principal pilar para essa grande transformação de percepção, porque o que nós mudamos é a percepção, é a visão daquilo que um dia vivemos, porque o fato continua o mesmo, mas a nossa percepção, a nossa interpretação sobre o fato pode mudar milhares de vezes e com isso, com essas novas interpretações, vamos crescendo, vamos evoluindo. E como um grande amigo meu costumava dizer, quando a gente vê, não dá para desver. Então, o grande segredo da inteligência emocional, ver de formas cada vez melhores, que possibilitam aí um crescimento, uma evolução para você, para mim e para todos que estão ao nosso redor. Espero que tenha contribuído com você, coloque na prática e te espero no próximo episódio do Faça Acontecer com Inteligência Emocional e lembra aqui do WhatsApp, deixa aqui no WhatsApp E aí, pessoal? Como foi? Gostaram do vídeo? Perfeito. Ótimo. O canal de Rodrigo é maravilhoso, né? Eu vou mandar esse vídeo, eu vou compartilhar ele naquele link que eu compartilhei as aulas. Vou mandar para a Mônica também. Ele tem uma Associação Brasileira de Inteligência Emocional. E aí ele, no canal dele, ele bota um WhatsApp.
e ele interage muito com as pessoas, assim, você pode mandar perguntas, você pode falar de uma situação, pedir ele dica para lidar com aquilo, aí eles criam vídeos, né, falando sobre aquele assunto. É muito legal, né? E aí, quando eu mandar o vídeo, vocês pegam, ele bota o canal embaixo, porque eu cortei o início, onde ele faz a propaganda todinha do canal dele, blá, 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 blá. Aí eu só deixei a parte, só passei para vocês a parte realmente que fala sobre o assunto. Então, assim, inteligência emocional, gente, é como qualquer outra inteligência. A gente só precisa desenvolver, né? Eu já vi pessoas com 60 anos desenvolverem a inteligência cognitiva, aprender a ler, aprender a escrever, aprimorar a memória. Então, a inteligência emocional é a mesma coisa, a gente está com a gente só precisa de estímulo. Então, quando a gente passa a entender, a estudar, a ver, a compreender cada emoção, a gente fica mais inteligente emocionalmente, porque a gente compreende mais verdadeiramente aquela emoção. Então, isso é a grande sacada, né, da inteligência emocional. A gente precisa conhecer as nossas emoções, né, assim como todas as outras inteligências. Então, é como ele disse, a gente vai viver aquela situação de outras vezes, mas a forma de a gente viver aquilo, por exemplo, antes eu me estressava quando alguém atrasava para me buscar. Hoje eu já olho para essa situação de maneira diferente, porque eu ficar com raiva, trazer essa raiva para mim, era pior. Eu posso continuar com raiva porque a pessoa atrasou? Posso, mas agora eu não preciso tomar ela para mim, ficar arrancando meus cabelos. Isso não vai me trazer nada demais. Então, assim, ó, poxa, fulano, fiquei chateado, né? Vem aí, vamos a gente verbalizar, entender, cuidar dessa raiva. Não é? Então, é dentro dessa perspectiva. E aí, gente, até aqui, alguma dúvida? Parece que a aula hoje vai acabar mais cedo. E aí? Para mim tá tudo ok. Para mim também, pronto. Que bom. Então, pessoal, hoje a gente nós estamos indo fechando, né, a questão do aparelho, do sistema psicológico, e a gente falou sobre emoções e sentimentos. Semana que vem, quarta-feira, a nossa aula vai ser sobre percepção, sensações e percepções, né? Fechando esse bloco, e aí a gente vai passar para as relações interpessoais depois, tá? Eu não tive tempo cognitivamente, emocionalmente, né, de preparar a atividade de vocês, tá? Eu não tinha nenhuma atividade já preparada, então não se preocupe que vai dar tempo, né? Eu vou passar uma atividade para vocês, que vocês vão fazer no Word, me encaminhar por e-mail aberta, valendo 25, como a nota total é 100, né? Vou fazer uma outra atividade de 25 e uma prova final de 50, tá certo? Então, mas não se preocupe não, que a gente vai construindo tudo, tá bom? Até alguma dúvida, gente? Podemos encerrar por aqui hoje? Podemos, pô. Dúvida nenhuma. Pode, bom. Pro. Então, gente, um beijo, um prazer, obrigado por estarem aqui. Por favor, quem conseguir ajudar Didiane ou alguém mais. Se a Vanusa conseguiu entrar, não conseguiu. Ela estava dizendo que não estava conseguindo. Então, se alguém puder ajudar, por favor, me ajude. Eu vi, Vanusa. Obrigada por ter conseguido. Se alguém conseguir ajudar a Didiane, né? Por favor, me avisem, tá bom? Um beijo grande. Até quarta-feira. Não se preocupe, não, que eu não sou muito exigente com o negócio de atividade, assim, a cri-cri. Então, a gente vai dar tempo de fazer, tá bom? Não passei ainda nenhuma. Estava produzindo na semana passada, mas minha cabeça deu tilt. Não deu para produzir mais, não. Tá bom? Mas eu vou, essa semana, com certeza, eu consigo fazer a atividade e envio para vocês. Tá bom? Tá bom. O importante é que a senhora está bem, né? Graças a Deus, a gente poder ver que está realmente, a pessoa voltou mais ainda, parece que com mais energia ainda para poder terminar essas aulas, e a gente agradecer por isso, né, Pro?
Ô, Marco, eu que agradeço. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Estou gostando muito dessa turma. Eu acho que quando as meninas que já foram minhas alunas sabem, porque quando vocês já estão na vida profissional, o olhar e o interesse e a participação na sala de aula é outra. Então, isso eu fico muito feliz. A troca é bem produtiva. Tá bom? Ô, Pro, Um me beijo. perdoe esses dias, mas eu vou começar a interagir também, que esses dias eu tô muito atarefada. Viu, Bruna? Tudo bem. Um cheiro, galera. Até quarta-feira.